Sou professora de Direito na UERJ, né? Lá na UERJ eu trabalho com temas de Direito e Pensamento Político e de Direitos Humanos. Que são temas que eu acho que são super relevantes para o curso de Direito e para, enfim, na verdade, para a sociedade em geral, né? A gente discute isso. Devia ter na Mas, escola. devia ter na escola, E Uma política. matériazinha, e uma política, assim, né? Porque assim, eu falo para os meus alunos, gente, como é que no direito a gente trabalha com a lei, né? Como é que no direito a gente vai trabalhar com a lei e a gente não vai falar de como a lei é feita? E a lei é feita por meio da política. Então, assim, vocês não podem estar aqui na faculdade de Direito e demonizar a política, né? Porque as pessoas fazem isso, né? Assim, a sociedade, ela tende muitas vezes a querer demonizar a política, a política, né, não presta, a política institucional não dá certo, né, a corrupção, não sei o quê. E isso só favorece o quê? Só favorece o mal político, não favorece o bom político, né? Não favorece a democracia. A conversa de que a política, que você deve se afastar da política, ela é terrível. É uma estratégia. É uma estratégia. Ela é uma estratégia, ela é terrível, porque ela faz com que você… então tá bom, então deixa pra lá, deixa nada vai dar mãos. certo. E aí você deixa nas mãos de quem tá querendo operar mesmo aquilo ali, Sim. né? E aí quando você E vai o ver… nome da matéria é política? É Direito e Pensamento Político. Entendeu? Incrível. E aí, não, eu adoro, porque assim, é isso, você tem que falar, olha, gente, não dá pra você pensar o direito sem você pensar toda a política que envolve ele. Como é que uma lei é feita, como é que uma lei deixa de ser feita, quais são as contingências políticas, né, e os poderes que estão envolvidos ali naquele negócio. Porque você tá lidando com a lei hoje, amanhã é outra lei, né? A gente já lidou na sociedade com leis extremamente injustas. E por que elas existiram? Né? Porque os poderes institucionais estavam ocupados de uma determinada maneira que permitiam que fosse daquele jeito. Então, apartheid, escravidão, era tudo lei, entendeu? Era não tudo é porque lei. É legal que é justo, né? E assim, e mais que a coisa da lei, é assim, a lei ela é executada por alguém, né? E ela é protegida por um sistema de justiça. Então, por exemplo, no apartheid, as pessoas eram presas na África do Sul por motivos dos mais banais, né? E elas eram presas por quem? Por uma polícia, mas elas tinham um julgamento, elas passavam por um julgamento no judiciário, entende? Então, assim, não é uma coisa que, foi preso… Não, assim, existia toda uma estrutura de poder e instituições e pessoas recebendo salário que faziam com que ele se perpetuasse, entende? Então, assim, entender essas coisas é muito importante, porque senão fica um negócio meio… né, etéreo. Então, assim, aí você não compreende o quanto enfim, terrível, né? Por exemplo, pegando o exemplo da África do Sul, que é um exemplo que eu gosto, eu estudei bastante. O Mandela ficou preso 27 anos. 27 anos. E ele não podia sequer receber visita dos familiares, porque eles não tinham um passe para entrar na cidade no qual o presídio ficava. Então, teve, por exemplo, um filho dele que faleceu, ele já fazia mais de 10 anos que não viu o menino. Entendeu? Então, assim, um negócio absurdo. E aí você vai pensar, tinha um juiz que deu a sentença. Entende? Tinha um sistema de justiça que operou toda aquela estrutura ali. Tanto que quando o apartheid acaba, eles modificam o sistema de justiça, eles criam uma corte nova para poder ver se criam uma relegitimação do sistema de justiça perante a sociedade, porque a sociedade viu o sistema de justiça como aquele que legitimou o apartheid. Né? Então, eles tiveram que criar uma corte nova, tiveram que fazer várias ingerências na Constituição, assim, de criação de instrumentos jurídicos, de novos direitos, tal, para que as pessoas se sentissem mais próximas novamente e tivessem uma confiabilidade naquilo ali. Tanto que é interessante que a África do Sul é a primeira Constituição a falar nos direitos LGBTs. Porque, e assim, na África, vocês sabem que tem muitos países que ser LGBT ainda leva pena de morte, né? Mas na África do Sul, eles conseguiram isso. Por quê? Porque eles tiveram um debate muito amplo sobre inclusões, né, de direitos, de sujeitos de direitos, de instituições mais democráticas, para que as pessoas voltassem a confiar no Estado, nas instituições. Porque elas não confiavam. Porque todas as instituições operavam durante décadas para manter o apartheid. Né? Então, é essa mesma lógica que a gente vai ter aqui no Brasil quando a gente fala de um monte de situações hoje em dia. São as instituições operando para violar direitos. Né? E aí, como é que as pessoas vão confiar? Se elas estão vendo a injustiça tem que derrubar tudo e construir de novo. Tem que começar tudo de novo. Eu já falei várias vezes aqui, Botafogo. Mas aí, Ivanilda, você dá aula na graduação. Na graduação, E direitos humanos também. Direitos humanos é uma eletiva, né, como a gente chama. E eu adoro, assim, na verdade é a minha matéria do coração. Eletiva? É eletiva. Política também é eletiva? Não. Cada. Não, mas direitos humanos é eletiva, mas muitas faculdades nem têm, viu, direitos humanos. Eu não tive. Mas assim, como que pode ser eletivo um negócio que… Porque em tese a gente tem direitos fundamentais em direito constitucional,
Em tese, a gente pode ter um pouco de direitos humanos em direito internacional público. Então, assim, você vai tendo outras matérias que você pode trabalhar aquilo ali, mas na verdade não dá, entendeu? Na verdade, direitos humanos é essencial. Assim, na pandemia, a gente abriu umas turmas online, né? Eu tive uma turma com 200 alunos online. Estava todo mundo interessado, entendeu? Porque as pessoas querem debater também. Né? O estudante de direito, ele também quer ter acesso ao conteúdo, quer? E a gente tem que fazer um conteúdo crítico, um conteúdo que diga, olha, a gente entender direitos humanos é a gente entender, inclusive, porque ele é violado. Porque se a gente simplesmente for falar, olha, né? Tinha um autor famoso no direito que ele dizia assim, desde a Declaração Universal de Direitos Humanos, a questão agora não é mais a gente debater os direitos humanos, é efetivar, né? E, na verdade, isso não é verdade, entende? A gente está debatendo e indo e voltando o tempo inteiro em direitos humanos. A gente tem… Ganha um direito, perde. Ganha, perde, entendeu? Tipo, não existe uma coisa do tipo… então, né? Vê agora essa situação do aborto nos Estados Unidos, né? Assim, depois de décadas, você vai lá e perde o direito. E num dos votos num dos ministros lá da Suprema Corte, ele já anunciou a ideia de que queria rever outros direitos, né? Casamento LGBT, outros direitos, ele acha que precisam ser revistos pela Suprema Corte. Então, quer dizer, a gente não tem uma garantia. Direitos humanos, ele parte de uma luta constante. Eu sempre digo para os meus alunos, não adianta a gente pensar, direitos humanos é porque o Estado é bonzinho, é porque… aquela história lá da música da Mangueira, né? Não veio do céu nem das mãos de Isabel. É isso, não veio do céu, nem veio das mãos de Isabel, nem veio das mãos de ninguém, uma pessoa única, esses direitos. Direitos humanos é luta constante, porque a gente está ganhando e perdendo o tempo todo. Vejam que no Brasil a gente teve 2 ditaduras no século XX. Nessas 2 ditaduras, a gente perdeu um monte de direitos. Depois a gente retomou outros. Mas aí a gente perde de novo, né? O tempo todo a gente tá nessa constância aí. Então, exige vigilância o tempo inteiro. E aí, especialmente para os grupos mais vulnerabilizados. Mulheres, indígenas, LGBTs, pessoas negras, né? Crianças. Criança nem tem direito, né? Criança, dependendo da situação, né? São, enfim, ignoradas. Então, assim, hoje eu acho que até a gente já conseguiu avançar bastante pós-Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Bacana. Até na noção, mas a gente sabe que ainda são crianças muito específicas que as pessoas veem realmente como sujeitas de direito, né? Sim. Não é qualquer criança, aquela criança que está na rua, que está, né, numa situação de extrema vulnerabilidade social. Quantas pessoas não culpam a criança, né? Essa criança não presta, essa criança, né? E coloca um monte de tarja naquela criança, tipo… É uma criança que está em violação de direitos, que está sofrendo, que precisa ser acolhida, né? Então, essa noção já está na lei, mas nem sempre está na sociedade, né? A gente tem aqui no Rio de Janeiro o número de mortes, né? Por intervenção policial, que a gente chama homicídios por intervenção policial, os chamados autos de resistência, é quase 2.000 pessoas por ano, né? E várias dessas pessoas alguns são crianças, outros são adolescentes, muitos são jovens. A maioria negros das favelas. Sim. A sociedade legitima essas mortes. Sim. Né? A sociedade legitima. Se a sociedade se revoltasse com essas mortes, a gente não tinha esse número absurdo todos os anos. Tenta direito, garota.